Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui é Eduarda falando. A gente está fazendo aqui o podcast Vai Dar História. Sou eu e o Henrique. E a gente vai hoje, nesse encontro, nesse episódio, falar do historiador Carlo Ginzburg. O Ginzburg é o primeiro historiador que a gente escolheu para trabalhar no nosso podcast. Ele é um dos historiadores, acho que, mais reconhecidos dentro do meio acadêmico, dentro da historiografia, né? Ele tem uma preocupação muito clara, assim, em distinguir perguntas legítimas, possibilidades viáveis de estudo. Então, boa parte da pesquisa dele não se concentra tanto em dar uma resposta para algumas coisas, mas em levantar perguntas importantes. Esse é um traço assim que a gente vai ver a gente viu ao longo dos livros que nós nessa temporada do podcast. E assim, é muito marcante do perfil de pesquisa dele, né? Tem até uma frase dele aqui que eu acho que é super relevante nesse sentido, reveladora também, que é a seguinte: a vida é feita de muitas conexões, mas a pergunta é quais conexões? E eu acho que isso já indica bastante de como ele vai levando essa pesquisa dele. O Ginzburg nasceu em 1939, em Turim, na Itália. Ele está aí com seus 83 anos, uma carreira muito extensa, basicamente desde os anos 60, né, dedicado à historiografia. Ele entrou na faculdade em 1957, na Escola Normal Superior de Pisa, que à época era uma das poucas instituições com estatuto de ensino superior na Itália, né? Uhum. Ele teve uma formação muito ampla, tem uma formação específica em história, mas ele conversa muito com antropologia, com filosofia, com sociologia, com história da arte. Então ele tem não só de formação, mas ele também vem de um ambiente culturalmente muito rico, né, familiarmente falando. E aí ele se formou em 1961, né? Logo em seguida ele passou a lecionar História Moderna na Universidade de Roma e depois na Universidade de Bolonha. E entre seus principais temas de pesquisa tinha 3 linhas, que a gente destaca aqui: a cultura camponesa, religiosidade popular, feitiçaria e história da arte. E ele tem hoje uma presença em diferentes universidades também como professor, ele continua lecionando e uma presença bastante no mundo da historiografia ainda, né? Ele continuou sendo, com essa experiência que ele tem, ele ainda é presente, ele ainda se faz presente nesses meios e também em entrevistas e tal, uma pessoa mega acessível, né? A gente até encontrar material dele no YouTube. Na internet tem textos, ele é um cara que aceitou fazer várias entrevistas na pandemia. Super legal, assim, é bem acessível encontrá-lo também para ver e ouvir ele mesmo falando, né? Além da gente aqui, para quem tiver interesse. Ele participou como professor convidado nas algumas das principais universidades do mundo, como Princeton, Yale, Harvard, Universidade de Colômbia, na Escola de Altos Estudos de Paris também. Então ele tem uma ampla circulação nos principais meios acadêmicos do mundo. E continua, né, atuante com 80 e tantos anos. Ele continua dando aula, continua dando palestra e viajando e divulgando. Em relação à família dele, a gente tem é relevante também essa formação do lar dele, a formação familiar, porque foi um ambiente bastante rico intelectualmente e político, né? O discurso político também bastante forte dentro da família. É bastante estimulante, né? E ele vem de uma família judia, né? Então, o pai dele é o Leone Ginzburg, que ele é ucraniano. Ele veio de Odessa, mudou de Odessa para a Itália quando era criança. E aí acabou virando professor de literatura na Acabou virando professor de literatura na Universidade de Turim, onde ele deu aula até 1932. Que aí ele acabou saindo da universidade porque ele não concordava com o regime fascista que estava em ascensão. Ele não quis fazer um voto de lealdade para o governo do Mussolini. Então ele saiu da universidade. E a mãe dele, que é a Natália Levi, que depois, né, casou, virou a Natália Ginzburg, também vem de família judia, tem uma tradição intelectual muito grande. Ela vem de uma família de professores acadêmicos. Ela se tornou escritora, se tornou crítica literária, foi deputada 2 vezes lá no parlamento italiano. Tanto o pai quanto a mãe muito ligados à esquerda italiana, os dois, né, vinculados e ativos em movimentos socialistas. Então, e antifascistas. Então foi um ambiente realmente muito politizado e muito intelectualizado que ele cresceu. E assim, um círculo de amizades, de convivência com alguns dos principais nomes da cena cultural, intelectual italiana, né? Por exemplo, como Italo Calvino. O Ginzburg, em vários textos, destaca que foi uma pessoa que influenciou muito a forma dele pensar, de estudar e de pesquisar. Ele teve muita
ele se inspirou e ele estudou muito também a escola de Análise, né? Assim, foi um lugar de muito interesse para posteriormente também fazer os materiais, estudar e pesquisar os materiais que ele optou. Mas um historiador que foi super fundamental, ele fala, foi o Mark Bloch para ele. E o livro dos Reis Taumaturgos foi também onde ele começou a se interessar bastante, né, por uma micro-história, talvez que ali já começasse a apresentar algumas formas. Mas é uma escola que, por mais que ele tenha outra, já começa a atualizar, né, os conceitos que a escola traz, mas interessou muito a ele. A escola dos análises também, quando começou, né, cresceu na França e na Europa, ela impactou toda a historiografia. Então, acho que não teve um historiador que não se debruçou sobre isso de alguma forma, fosse para criticar ou não. E é até engraçado, curioso você trazer dos Reis Taumaturgos. Em algum outro texto do Ginsburg, eu li que para ele foi um dos primeiros momentos ali que ele realmente viu essa noção do paradigma indiciário. Porque ali, através daquele ritual dos reis, de tratarem as escrófulas dos camponeses, etc., o Mark Bloch abriu uma análise muito mais profunda de toda uma sociedade. De mentalidade já. Então, a partir de uma coisa que parecia irrelevante. E as publicações que ele fez, e que algumas delas foram trazidas para o Brasil e traduzidas, no geral foi a Companhia das Letras que publicou essas traduções para o português. E entre elas, Henrique vai passar uma lista com as datas. Ele publicou muita coisa, mas assim, das principais obras que a gente destacou aqui, a gente tem Os Andarilhos do Bem, que foi publicado em 1966. Essas são as datas de publicação original. A gente tem o Queijo e os Vermes, de 1976, que foi justamente o livro que deixou ele famoso. A gente tem o História Noturna, de 1989, e o Mitos, Emblemas, Sinais, de 1986. Então, essas são desses 4 obras principais dele. Nós trabalhamos 3 aqui no podcast. Como a gente pode ver, né, o grosso da publicação entre os anos 70 e 80, período que a microhistória mais floresceu. Ainda que ela tenha importância e tenha pesquisadores que seguem essa linha hoje, obviamente ela não morreu, ela continua muito ativa, ela teve essas décadas de 70 e de 80 um seu momento de maior crescimento. Que foi o mesmo tempo em que foi muito forte o estudo e interesse por historiografia cultural, né? Falando mais entre historiadores do Ocidente. Então, a historiografia cultural ou a história das culturas, né, elas começaram a também ganhar mais espaço e mais interesse. Se tratando no caso dele, de optar por estudar uma historiografia cultural que pega extratos, camadas mais populares. Tiveram a sua disseminação e a sua memória geralmente dada pela oralidade, não por documentação escrita, né? Então, é pela oralidade, por fábulas, por formas normalmente indiretas de passagem da cultura. Então, é uma circularidade cultural que interessou muito a ele e que vai num contraponto com uma historiografia mais erudita, uma historiografia que tratou de camadas letradas, alfabetizadas e que tinha algo, consequentemente, mais elitizado, né? Então, tratava normalmente dessas camadas. Eram historiografias que estavam em torno dos historiadores e de quem podia fazer. Os materiais eram diferentes, eram sempre dessas figuras também grandes e tal. E aí ele foi se interessar por alguns estratos marginalizados, no caso até da História Noturna, que a gente vai falar bastante, né? Então, teve uma questão assim de, ao invés de ele olhar pela perspectiva de inquisidores, mas de quem passou pela Inquisição e das pessoas que viveram a feitiçaria, como era a vida delas. E isso representa muito ele, né? Porque ele foi uma grande referência nesse sentido, assim. Ele abriu caminhos. E ele abriu caminhos de muitas formas, né? Tanto essa abordagem em que ele dá voz para essas pessoas, esses personagens invisíveis ao longo da história. Invisíveis ou deliberadamente ignorados, né? Exato. Mas também tem um caso curioso,
Esses arquivos do Vaticano, da Inquisição que ele trabalhou, eles foram liberados em parte por conta de um pedido dele. Isso. Ele mandou várias cartas pro Vaticano, e uma delas, ele escrevia que ele era judeu e ateu, quão contraditório isso possa ser, mas, enfim, é ele. E aí ele pedia a abertura desses documentos e que a igreja não devia ter o medo do julgamento da história, mas que a humanidade tinha o direito de saber o que estava naqueles arquivos. É curioso porque uma das pessoas que recebeu essa carta foi o Ratzinger, que é o ex-papa, né, quando ele era assessor do Vaticano, dos arquivos. E ele, em uma entrevista depois, falou que essa carta do Ginsburg foi uma das coisas que fez ele trabalhar para abrir esses arquivos. E imagina o quanto isso modifica, né? O acesso a esse material, porque muito do que ele tratou e foi possível de tratar foi por conta de documentação. Com certeza. O próprio caso do Queijos Vermes do Menoch é um processo inquisitorial que ninguém sabia que existia. Virou um livro belíssimo. Exatamente. E os 3 livros que a gente opta, né, por fazer o podcast, por aprofundar, começando por Queijos Vermes, passando por História Noturna e Mitos, Emblemas e Sinais, os 3 livros são bastante distintos também. Sim. Na sua forma de fazer e inclusive no alcance que eles tiveram, os públicos que mais se interessaram, cada um acaba ocupando um lugar até de mercado, né? O Queijos Vermes é isso, como o Henrique falou, assim, é um livro que se tornou popular, ele se disseminou muito, porque é um livro que não só trata de uma maneira historiográfica, mas é também literária. Então ele tem uma prosa muito, muito fácil também, é muito gostoso de ler. Tanto que o caso até virou filme, né? Tem isso. Um filme do Menoch baseado no livro, baseado na pesquisa. Assim, é uma pesquisa quase romanceada. Ele escreve muito bem, é um livro muito gostoso de ler. E assim, é um livro fininho, ele tem um alcance muito, muito bom. Assim, ele tem um tema que é fácil de entender, de sacar a profundidade daquilo. E, como a Duda falou, é bem diferente dos outros livros, né? O História Noturna que a gente leu aqui e discutiu também, já é um livro bem mais pesado, um livro muito denso, com muitas referências, super erudito. Então, ele exige outra dedicação, outro fôlego, assim, outro investimento intelectual para tentar se apropriar daquilo. E está bastante na forma da pesquisa que ele optou, ele discorre bastante também sobre metodologia, assim como ele discorre um pouco mais em Mitos, Emblemas, Sinais, da metodologia e tal, mas que também é um livro que é, através dos artigos selecionados, essa coletânea, né, também aborda diferentes temas. Então, são maneiras diferentes de escrita, né, que foi bem legal trabalhar. E voltando um pouco para essa questão da historiografia, como ele optou por pesquisar, e ela é muito interessante porque ele chegou a pensar assim, como relacionar essas duas coisas. Ele não ignora os materiais que eu estava falando, né, de camadas que eram mais letradas, a historiografia de uma elite. Ele não elimina isso, ele traz uma nova camada importante de ser enxergada, de a gente olhar e dar holofote, dar luz, mas ele pensa como que elas se relacionam. Então, como elas se relacionam, ele entende pela circularidade cultural, que é um tema também que ele se debruça. Essa circularidade cultural que ele entende como o que é de uma cultura, o que é de um extrato, vai para outro e existe isso de esse extrato devolver e assim ir transformando. Então, ela circula e ela está em transformação. É uma cultura sempre em movimento, né? Ele não trabalha com as ideias estanques de alta cultura e baixa cultura. Exato. É sempre uma cultura muito dinâmica, o que é fundamental, né? E é dificílimo de conseguir abordar, de conseguir entender esse movimento e traduzir isso. É isso, é um cara muito também interessante de se ler, de se ouvir também. Indico para quem quiser, além das leituras que a gente indica fortemente aqui para quem quiser, tiver vontade, né, de ler esses materiais que a gente está falando e até os outros, mas até de ouvi-lo falando. Um dos historiadores mais eruditos que eu acho que eu já tive o prazer de ler. E assim, a forma como ele relaciona história, arte, cultura, filosofia é uma coisa assim de uma envergadura intelectual que poucas pessoas conseguem abraçar. E a vontade, né? Ele trata tudo isso, ele liga os temas entre o outro de uma maneira à vontade, assim, com esses temas. Assim, é uma pessoa que tem muito conhecimento e dá para ver que é
é uma sensibilidade, dá pra sacar nele, assim, que é um historiador de uma sensibilidade humana muito grande. Até a gente tava vendo, né, que ele também é compreendido como historiador e antropólogo. Pelo menos nesses livros que a gente trabalhou, ele não entra numa zona de conforto, né? Ele se permite arriscar e se permite, inclusive, errar. Por exemplo, o História Noturna foi um livro que, hoje, é um livro muito bem criticado, bem avaliado, etc., pela proposta metodológica, pelo desafio que ele trouxe, as perguntas que levantou. Mas logo que ele foi publicado, ele não foi tão bem recebido. Ele foi um livro meu lado B. Ok, o que esse cara tá fazendo, sabe? Então ele já tinha uma expectativa, já tinha um nome com queijo os vermes, e ele lançou História Noturna, que foi uma coisa que não pegou tão bem na época. E aí, muita gente questionou, né, a abordagem dele. Era uma coisa assim que ele não precisava ter feito. Ele podia ter ficado na fama de um livro só e acabou. Mas ele não teve medo de se arriscar. Exatamente, não tem medo de se arriscar. Foi extremamente inovador. E acho que é isso. Acho que a gente deu um panorama geral de um pouco de vida e obra dele, né? Que, enfim, são 83 anos de obra, tem muita coisa para falar, mas a gente tentou sintetizar aqui no que a gente trabalhou no podcast, né? Então, nas linhas que a gente vai discutir nos outros episódios. Eu acho que é isso. Só para encerrar, trazer uma última citação dele aqui, que eu acho que resume de um jeito muito bonito um pouco da mentalidade dele por trás da sua pesquisa. E é o seguinte: os historiadores, e de outra maneira também os poetas, têm como ofício alguma coisa que é parte da vida de todos. Destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício, que é a trama do nosso estar no mundo. Esse é o Carlo. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Até.